O programa Segurança Pública traz o Dr. Saulo do Prado Rodrigues para conversar com a gente sobre assuntos que fazem parte do dia a dia de todos nós, mas, claro, envolvendo as questões jurídicas e principalmente as questões de segurança de forma geral. Dr. Saulo, seja bem-vindo conosco aqui mais uma vez no canal BOL. Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês. O assunto de hoje é liberdade de expressão. Mas a gente precisa falar um pouquinho, de forma bem rápida, na verdade, sobre a liberdade de expressão, porque ela está ligada ao direito de manifestação do pensamento. É a possibilidade que o indivíduo tem de emitir suas opiniões, suas ideias, ou até, em algumas circunstâncias, expressar atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, desde que eles aconteçam de forma sem a interferência, né, ou eventual retaliação do governo ou até mesmo da sociedade. Eu queria, doutor Saulo, que falasse primeiro para nós um pouquinho sobre a história mais recente da liberdade, do direito de expressão, da liberdade de expressão. Fica à vontade, doutor. Bacana demais, um prazer estar aqui com vocês, nossos queridos ouvintes e espectadores. É muito legal a gente poder falar em 2022 com tranquilidade sobre liberdade de expressão. Isso nos dá a ideia de que temos essa prerrogativa, de que gozamos efetivamente desse direito. E por que é importante falar? E aí vamos contextualizar, como você disse, muito rapidamente. A gente tem um período recente na estrutura da sociedade brasileira, que foi o período dos governos militares, ali entre 64 e 84, né? Alguns chamam de ditadura, mas a gente tem um governo de transição que acabou evoluindo novamente aí para os governos de vocação eleitoral, e a gente consegue identificar naquele período uma dicotomia muito bem demonstrada até hoje pela imprensa, pelas obras de arte da época, pelas peças de teatro, livros e músicas que às vezes tinham que trazer mensagens subliminares para passarem pela ideia dos censores, né? Então a gente tinha um período no qual vigorava uma espécie de censura, uma espécie de controle e monitoramento do que podia vir a público ou não, e esse período ficou um período de trauma na cabeça de muita gente. E de 84, 85 para cá, a gente tem esse governo que retoma as tradições eleitorais no Brasil, esses governos, e que desembocam agora em 2022 com a gente se questionando novamente: temos liberdade de expressão ou não temos liberdade de expressão? E aí é importante a gente contextualizar, me puxou a atenção na sua fala, Salim, quando você fala assim, o governo vai retaliar ou não? E hoje a gente tem uma coisa muito maluca, porque a gente tem isso partindo não necessariamente do governo. Né? Hoje, com a internet, com as big techs, os grandes canais de comunicação, a gente passa a ter uma dupla preocupação. Eu vou sofrer censura ou retaliação, sim ou não? Segundo, por quem? Porque às vezes eu não vou sofrer isso pelo governo, eu vou sofrer isso pelo próprio canal, pela própria plataforma, pela própria mídia social que eu escolhi para divulgar aquilo ali. E é exatamente nessa linha de eventos recentes em que a gente começa a rediscutir o próprio significado da liberdade de expressão, que a gente traz a pauta aí para bater o papo com os nossos amigos do Segurança Pública e do Barbacena Online. Pois é, Saulo, é interessante realmente porque a gente percebe hoje que o próprio governo interfere pouco nessas Uhum. questões. Ele tem um papel até, né, de classificar o conteúdo para que as pessoas possam assistir ou não. E há uma Exato. liberdade maior nesse sentido de que todo mundo pode assistir, né, desde que você saiba cuidar do seu filho, cuidar né, de você Isso aí. mesmo, para poder ver ou não, de assistir, de ouvir, de fazer o que for necessário. Porém, o que nós começamos a perceber é que há uma posição da sociedade naquilo que a gente vai chamar de o que é ou o que não é politicamente correto. E Uhum. aí sim há essa ideia, mas principalmente porque tem um outro fator em tudo isso que se chama fake news.
e que o fake news acaba interferindo também na ideologia da sociedade de forma equivocada, porque eles recebem uma informação que não corresponde com a realidade, mas que faz com que ela pareça ser real. E por conta disso, às vezes, há retaliação com outras pessoas em função daquela informação errada, equivocada, feita anteriormente. Vamos lá, vamos contextualizar isso, então, para o nosso ouvinte, para a pessoa que nos assiste aqui no canal Ball, essa situação, fazendo um paralelo entre as situações, né? Te deixo bem à vontade. Você puxa minha língua e depois você reclama que eu falo demais, cara. Mas quando você me fala da fake news, eu não tenho como fugir do tema. Eu estou lembrando aqui, e aqui nós somos parceiraços e grandes amigos, então a gente fala com muita liberdade, de expressão e de pauta também, a gente tem essa tranquilidade. Eu me lembro quando foi 2016, se eu não me engano, né, se não me falha a memória a data, a própria eleição do Donald Trump. E aí, no finalzinho do ano, ali em dezembro, a revista Time, fazendo aquelas listas, né, de personalidade do ano, evento do ano, retrospectivas, cunhou em 2016 que a palavra do ano ou a expressão do ano era fake news. Exatamente porque todas as eleições, Hillary e Trump, foram direcionadas nesse sentido. O que é fake news, o que não é, quem influenciou, teve russo, não teve russo, que bagunça foi essa? E é muito legal porque a gente pega um veículo, né, da presunção de seriedade do Time, uma revista icônica, né, que diz tudo em termos de imprensa, e que cunha como sendo a expressão do ano, uma expressão que, se você buscar ali no Google AdSense, naquelas ferramentas de catalogação da Google, principalmente, que é o principal motor de busca, era uma expressão que não existia de setembro para trás. Né? Então, na verdade, a imprensa cria o nome, a mídia, a grande mídia principalmente, cria a expressão fake news, aquilo impregna o discurso eleitoral de 2016, e a própria imprensa, através da Time, que é a listadora oficial dos eventos do mundo, cunha como aquela sendo a expressão do ano, né? Como sendo a palavra do ano. E aí, o que é muito legal? E por que é importante discutir liberdade de expressão? É exatamente por isso. Eu não quero ser contaminado nem vitimado por fake news. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com quem me diz o que é fake news. Eu me lembro daquela a expressão famosa: quem vigia aqueles que me vigiam, né? Who watches the watchman? Então, quem que vinga os vingadores? Quem que controla os justiceiros? Então, quem que checa a verdade? Quem é quem para me dizer o que é verdade ou não? E aí, o que a gente tem que pensar? Eu não quero ser contaminado por fake news. E desde garoto, desde a minha mais tenra idade, meu pai e minha mãe me ensinaram que o melhor combate da mentira é a verdade. Então, o que a gente observa hoje? Canais sendo tirados do ar, contas de redes sociais sendo extirpadas, e aí já falando da eleição do Trump, né, o Twitter, que é uma das maiores plataformas de mídia social hoje, simplesmente cancelou o presidente, simplesmente chegou e falou: bicho, você é o presidente dos Estados Unidos da América, você é, se não o homem mais poderoso do mundo, um dos, e eu vou calar tua boca, e eu vou censurar o seu direito de dizer o que você está dizendo, porque eu entendo que você está contaminando o discurso com fake news. E aí o perigo disso é exatamente nessa fala: who watches the watchman? Quem que vigia os meus vigias? Quem que me diz o que é verdade? Quem que vai checar os checadores da verdade? Então a gente tem que ter uma liberdade de expressão muito amplificada realmente, em especial para ouvir aquilo que eu não quero. Porque se eu discordo daquilo que está sendo disseminado, dito, publicado, está vindo no grupo de WhatsApp, eu tenho um instrumento de controle magnífico chamado bom senso e direito de escolha. Eu que corro atrás das minhas informações. Então, discutir liberdade de expressão e o próprio exercício da atividade de disseminação de conteúdo, de disseminação principalmente em mídias digitais, hoje a gente tem todo esse deslocamento. Eu tiro um censor que era uma figura do Estado
que era, no nosso imaginário popular, aquele cara numa sala escura, riscando as palavras do roteiro, dando um carimbo de negado na música do Chico Buarque, fazendo coisas nesse sentido, e eu passo esse poder para um hipster lá do Vale do Silício, que abre o site e fala assim, cara, eu não quero que você diga isso, eu não concordo com você, Donald Trump, eu vou simplesmente cancelar a sua conta. Então, para a nossa realidade brasileira, a gente vê isso acontecendo, e a gente tem um problema também da própria judicialização do discurso, de ver o próprio Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito do Alexandre de Moraes, não vou me lembrar o número exatamente agora, mas que começa a perseguir disseminadores de fake news, que começa a perseguir aqueles que estariam disseminando conteúdo mentiroso. Ok, é óbvio que a mentira tem que ser combatida, principalmente quando essa mentira constitui crime, uma calúnia, uma difamação, uma injúria, uma falsidade ideológica, seja ela qual for. Só que quem que tem a legitimidade de me fazer isso? Porque, em tese, a legitimidade decorre da própria sociedade. Cabe à própria sociedade pegar um filme depois do cinema e falar, esse filme é ótimo, esse filme é horroroso. Eu recomendo ou não recomendo? Essa novela que está passando é muito legal, vou falar para minha comadre assistir comigo. Essa novela que está passando é horrorosa, não vou chamar minha esposa para ver comigo. Então, o próprio público tem essa capacidade de censor, de censura, de escolher o conteúdo que lhe é repassado ou não. Só que o que a gente está vivendo hoje? Mídias no nosso bolso, né? Antes eu me lembro que o meu pai chegava para almoçar, depois do almoço assentava para assistir o jornal. E à noite assistia de novo ali o seu Jornal Nacional. Esse era o veículo principal de comunicação dele. Hoje a gente é bombardeado por isso dos mais variados canais o tempo todo. São 24 horas por dia tomando porrada de informação. Verdadeira, falsa, divertida, séria, trágica, cômica, qualquer uma delas. Quando eu tenho todo esse volume de informações sendo disseminado, e aí é a questão do nosso próprio amadurecimento como público. Nós não aprendemos, nós não tivemos um tempo de maturidade ainda de descobrir como lidar com isso. Acho que agora que a gente está começando a fazer esse filtro, né? Porque qual que é a minha infância, principalmente? Peraí, se deu no Jornal Nacional, deve ser verdade. Se o Cid Moreira, se o Sérgio Chapelin está me falando isso, eu não tenho por que duvidar. É claro que isso passou por um crivo editorial, isso passou por um ombudsman, isso passou por um chefe de redação, isso passou por várias camadas que me atribuem legitimidade da notícia que está sendo passada. Quando eu tenho vários canais, desde o mais pé de chinelo do cara que faz isso na garagem de casa, de nós que estamos em um canal, né, com a idade, com o gabarito e com a experiência do Barbacena Online, e até mesmo de um grande veículo de comunicação, como uma Globo, um SBT, uma Bandeirantes, uma CNN, quando eu recebo tudo isso e eu não tenho um filtro para disseminar de onde isso veio ou como reagir a isso, eu passo a interpretar qualquer informação de terraplanista como sendo verdade, né? Então é uma questão de amadurecimento do público. Eu sou muito a favor, todo mundo que me conhece sabe que eu sou eu prezo muito pelas liberdades, obviamente, meu trabalho consiste exatamente disso, a nossa atividade aqui também exercendo atividade de imprensa, consiste exatamente no exercício das liberdades, e a minha preocupação é o quê? A minha sensação é qual? Quando eu classifico o programa, um filme, eu abro ali um canal Netflix, Disney, Amazon Prime, seja ele qual for, eu escolho se meu filho assiste ou não. E aí eu tenho um indicativo de faixa etária. Peraí, isso aqui é para 10 anos, isso aqui é para 18, isso aqui é livre. Então aquilo ali é uma orientação, não é um carimbo taxado. Cabe a mim, como espectador, escolher assistir, consumir aquele conteúdo ou não. Então, acho que a sociedade está amadurecendo para isso. E a minha grande preocupação, a nossa grande preocupação, né, Salim, é quando isso é feito externamente, quando não é dada a oportunidade do próprio público se manifestar. Peraí, isso é verdade ou é mentira? Cabe a mim escolher. Eu que corra atrás das minhas fontes, eu que valide a versão daquilo que chegou até mim e descubra se eu estou diante de fake news ou se eu estou diante de um fato evidente, né?
O grande problema, às vezes, é conseguir essa confirmação, viu, Saulo? Porque Sim, as pessoas não têm mais um tempo disponível para fazer isso. E elas acabam sim. engolindo algumas informações, eu digo engolindo mesmo, porque elas descem de forma seca e sem muita coisa para que aquilo passe a ser verdade, até por Virou falta de verdade na tempo. cabeça dele. Para que ele passe a acreditar naquilo. O Uhum. fato também que eu acho que pesa muito é o nível cultural da pessoa que está, assim, captando a informação. Então, ela mesma pode disseminar um fake news entendendo a informação de forma equivocada. O que Uhum. acontece hoje também passa pela forma de interpretação da informação. Quando ela é bem interpretada, quando ela é contextualizada dentro daquilo que realmente foi feito, né? É como a gente fala dentro do direito dos motivos de exposição da lei, É isso também aí. dos motivos de exposição colocados num texto, colocados num vídeo, colocados à disposição da população de forma geral. Mas voltando especificamente para a gente falar da questão da liberdade de expressão e até para a gente já ir caminhando para o final da Uhum. nossa conversa, eu gostaria que você comentasse conosco também sobre a forma que você vê atualmente a liberdade de expressão na sociedade. E aí passa por tudo que você já, inclusive, já comentou. Mas Uhum. agora, contextualizando isso, para que como as pessoas devem se portar. Eu falo daqui por diante, em Para o relação público, às sim. informações que chegam, principalmente porque, lamentavelmente, é um ano eleitoral. Eu digo lamentável não por ser um ano eleitoral, mas por ser um Sim. ano em que há uma disseminação muito maior de informação falsa para tentar, de alguma forma, convencer o eleitor, né, a pessoa, né, o cidadão brasileiro em relação ao que rola por aí nas redes sociais. Então, como é que você orientaria as pessoas nesse sentido para falar sobre essa questão da liberdade de expressão, mas até o limite em que ela precisa ser também classificada por quem está recebendo essa informação? Ô, Salim, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, a gente recebe, engole a seco e já passa. Eu acho que o principal problema de hoje é a velocidade vou usar uma expressão muito ruim, do espalhamento da informação, da disseminação da informação. Hum. Quando eu tinha uma notícia que chegava para mim no Jornal da Manhã impresso, que eu ia até a banca e comprava na ida ao trabalho, ou que eu assistia aquela informação ali num jornal nacional, num jornal da Globo, qualquer coisa que o valesse, eu digeria, né? Eu lia a notícia, caminhava até o trabalho, ou pegava o ônibus, ou pegava o metrô, ou pegava o trem, chegava no trabalho, trabalhava mais um pouco, na hora do almoço ou na hora do cafezinho que eu ia discutir aquilo ali. Então eu tinha todo aquele tempo de abaixar a poeira, digerir a informação e aí sim conversar sobre aquilo. Você maturava a notícia, né? Você maturava a notícia, você deixava aquilo ali envelhecer como um bom vinho, né, dentro de você. É, O botão de encaminhamento não me permite essa maturação. é. Eu leio, encaminho, leio, encaminho, leio, Uhum. encaminho. Às vezes nem leio, né? Eu já compartilho o link sem nem abrir a manchete, sem nem ler a É. reportagem por trás da manchete. E você não podia ter nos dado a melhor deixa. É ano eleitoral. A gente vai ver uma explosão desses oportunismos de exaltação de personalidades falsas e de queima de personalidades para fins eleitoreiros. Qual que é a minha dica e o que eu acho, é o que eu aplico na minha vida, então falo com cátedra porque para mim dá certo, né? O pessimista nunca é pego de surpresa. Se eu presumo que o que chega para mim pode ser mentira, eu amadureço a informação. Eu não sou o cara que compartilha, que sai clicando em link, que sai mandando notícia, que sai não lendo a notícia por trás da manchete. Por quê? Eu presumo que aquilo ali pode ter alguma coisa de errado. Eu presumo que pode ter um viés ideológico, eu presumo que pode ter uma notícia até culposamente, né? Às vezes ali na necessidade de dar um furo de reportagem, de fazer realmente uma disseminação legítima de uma informação, o repórter, o jornalista, pode ter sido induzido a erro, recebido uma informação mal trabalhada, ou não ter tido tempo de maturá-la. Então, eu presumo que pode ter problema, né? Então, leio, fico com a mesma excitação de compartilhar, de mandar, de clicar, e eu espero. Maturo,
analiso, busco outras fontes, abro outras abas do navegador, e é óbvio, a gente faz isso de acordo com a prioridade da notícia da nossa vida. 80% do que chega para mim eu vou descartar, porque não tem relevância nenhuma. Aquelas que eu acho assim, peraí, cara, eu vou mandar isso pro meu pai, eu acho que isso aqui pode ser bom para ele. Eu paro, assisto, leio, vou para outro canal de comunicação, busco um outro comunicador que está falando sobre o tema, aí depois de ter formado a minha opinião, eu vejo se vale a pena compartilhar ou não. Então, eu acho que o axioma que deve acompanhar o grande público é calma, é cautela. Não vivamos essa sociedade. O Zygmunt Bauman, né, filósofo, trabalha muito essa ideia da modernidade líquida. É tudo muito pouco sólido, é tudo muito rápido, é tudo muito veloz, é tudo muito voraz. Calma, vamos com calma, né? Falaram aqui, ontem eu rachei os bicos de rir, o pessoal fazendo meme, né, com legenda do Bolsonaro na Rússia, como se fosse o discurso do Vladimir Putin e alguns jornalistas, até galera da grande imprensa, assim, isso é mentira, isso é um absurdo, que isso não corresponde à verdade. Ninguém nunca pretendeu que aquilo correspondesse à verdade, era uma piada, né? Então a gente tem hoje checadores de piadas para o nível da esquizofrenia e da velocidade que a gente está enfrentando. Então eu tenho que receber toda a informação que me chega com muita cautela, com muita parcimônia, com muita tranquilidade, e depois escolher o que é compartilhável e o que não é compartilhável. E eu vou um último aspecto, dois últimos aspectos, para a gente não alongar muito, que eu queria trabalhar. A ideia do anonimato, né? A gente vê muito se falando sobre liberdade de expressão versus anonimato. O anonimato ele é proibido constitucionalmente falando, né? Ele é garantido de um lado no sentido de que ninguém é obrigado a se manifestar ou se expressar ou fazer prova contra si mesmo, dependendo da hipótese, mas ele também é proibido no sentido que eu não devo dar credibilidade ao que é anônimo, eu não devo dar confiança ao que é anônimo, é vedado o anonimato, ressalvados ali os sigilos de fonte e todas aquelas legalmente previstas. Cuidado com os anonimatos e os anonimatos disfarçados, porque criar um avatar de internet, um nome bonito, uma foto qualquer é muito fácil. Então eu tenho que tomar cuidado. O anonimato na internet, aí já passando um pouco para o aspecto criminal, ele não existe, né? Toda informação que é virtual, ela é altamente rastreável, então a gente está gravando aqui online, existe um IP vinculado a um provedor de serviço que consegue identificar a qual endereço de rua, né, endereço físico, esse IP está vinculado, o contrato de quem paga por essa internet, o 3G do telefone também rastreável. Então, eu tenho hoje um anonimato virtual que às vezes as pessoas se sentem muito protegidas para falar a bobagem que quiserem, ofender os outros, né, disseminar calúnias, difamação. Não é por aí, é um anonimato altamente fácil de se identificar quem está por trás daquele IP, daquela tela, daquele telefone. Então as pessoas têm que tomar cuidado com essa questão do anonimato, né? E por fim, um aspecto que eu acho muito humano ou desumano no compartilhamento de informação. Às vezes você está ali trabalhando e recebe no WhatsApp, no Telegram, qualquer mensageiro desse, um vídeo de um acidente trágico na estrada, de uma tragédia, de um prédio caindo, e as pessoas vão mandando isso e compartilhando com uma voracidade tal, e esquece que às vezes você pode mandar isso para o pai da pessoa que está morrendo no acidente. Às vezes você pode fazer com que o filho venda o pai sendo decapitado num acidente de estrada porque você está disseminando essa porcaria aí online. Né? Não é porque chegou para mim que me causou choque que eu devo repassar isso para frente. Então a gente tem que ter esse filtro. E esse filtro é individual, ele é do amadurecimento da sociedade. Vamos pensar se aquilo que eu estou disseminando é verdade, se é útil e se faz bem para alguém. Se não, deixa morrer. Né? Não entra numa corrente do mal, não. Vamos construir correntes do bem e vamos usar a informação para edificar a sociedade. A informação é um instrumento. Ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Um martelo pode ser usado para destruir uma casa ou para construir uma casa. A gente aqui escolhe como usar. Então, muita cautela, muita parcimônia, muita tranquilidade na disseminação das informações, a sociedade toda tem a ganhar. E aí a gente pode exercer uma liberdade de expressão. E aí a gente tira todos os argumentos daqueles censores, daqueles ditadores disfarçados de galantes da virtude, de galantes da boa índole, que querem censurar os outros.
Porque eles censuram com base em quê? Não, eu tenho que parar de disseminar conteúdo ruim. Cara, para de disseminar conteúdo ruim, que aí eles perdem a desculpa de querer censurar a sociedade e aí todo mundo tem a ganhar. É verdade. Bom, olha, Saulo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Segurança Pública, né? E certamente a gente vem com um assunto mais legal no próximo programa também, para que vocês possam acompanhar e debater junto com a gente esses temas. Se tiver alguma sugestão também, fique à vontade para nos chamar, né? É fácil de nos encontrar em Barbacena aqui e dar alguma sugestão para nós, então. Saulo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.